Theodore John Kaczynski nasceu em 22 de maio de 1942 na cidade de Chicago, no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Ele cresceu em uma família operária de origem polonesa. Seus pais eram Wanda Teresa Dombeck e Theodore Richard Kaczynski. Alguns anos depois, nasceu seu irmão mais novo, David Kaczynski. Nos primeiros anos de vida, Ted era descrito pela família como um bebê feliz e tranquilo. No entanto, ainda muito pequeno, ele desenvolveu uma forte reação alérgica que causava urticárias severas. Por causa disso, ele precisou ficar internado em um hospital durante um período relativamente longo. Durante esse tempo, ele ficou isolado, com contato limitado com os pais. Depois dessa experiência, a família percebeu mudanças em seu comportamento. Segundo relatos de sua mãe, ele ficou emocionalmente distante durante meses. Wanda também contou que quando Ted era criança, ele demonstrava grande empatia por animais que estavam presos ou indefesos. Ela acreditava que isso podia estar ligado à experiência que ele teve no hospital, quando ele próprio se sentiu isolado e sem controle sobre sua situação. Ted frequentou a Sherman Elementary School em Chicago durante os primeiros anos da escola. Professores descreviam ele como um aluno saudável e bem ajustado. Em 1952, quando seu irmão David nasceu, a família decidiu se mudar para o subúrbio de Evergreen Park, também em Illinois. Ted, então, passou a estudar na Evergreen Park Central School. Foi nesse período que algo chamou a atenção dos professores. Ted realizou um teste de QI e marcou 167 pontos. O resultado indicava inteligência muito acima da média. Por causa disso, ele foi colocado em um nível acadêmico mais avançado e acabou pulando a 6ª série. Mais tarde, o próprio Ted diria que esse momento foi um ponto de virada em sua vida. Antes disso, ele conseguia socializar normalmente com outras crianças. Chegou inclusive a assumir papéis de liderança em grupos de colegas. Porém, ao ser colocado em uma turma com alunos mais velhos, ele passou a sentir que não se encaixava mais. Ele também começou a sofrer bullying. Vizinhos da família mais tarde lembrariam que os Kaczynski eram vistos como pessoas responsáveis e dedicadas. Muitos diziam que os pais se sacrificavam bastante pelos filhos. Ted e David eram ambos inteligentes, mas Ted se destacava ainda mais. Um vizinho chegou a dizer que nunca tinha conhecido alguém com uma mente como a dele. Ao mesmo tempo, várias pessoas descreviam Ted como extremamente reservado. Alguns diziam que ele raramente brincava com outras crianças. Um vizinho chegou a comentar que ele parecia um homem velho antes do tempo. Sua mãe também lembrava que ele era muito tímido e que, quando se sentia pressionado em situações sociais, simplesmente se retraía. Em certo momento, Wanda chegou a considerar colocar Ted em um estudo sobre crianças autistas conduzido pelo psicólogo Bruno Bettelheim. Porém, ela desistiu da ideia depois de observar o comportamento do pesquisador, que considerou frio e abrupto. Durante o ensino médio, Ted estudou na Evergreen Park Community High School. Ele era um aluno excepcional. Participava da banda da escola tocando trombone e também fazia parte de clubes de matemática, biologia, moedas e alemão. Apesar disso, ele continuava sendo visto como alguém diferente pelos colegas. Um ex-colega de classe disse anos depois que Ted nunca foi realmente visto como uma personalidade comum. Para muitos estudantes, ele era apenas um cérebro ambulante. Durante esses anos, Ted desenvolveu uma obsessão intensa pela matemática. Ele passava horas resolvendo problemas complexos. Também se aproximou de um grupo de estudantes interessados em ciência e matemática que ficaram conhecidos como os meninos da maleta, porque costumavam carregar pastas cheias de livros e materiais acadêmicos. Mesmo dentro desse grupo, Ted se destacava. Um dos membros lembraria mais tarde que ele era provavelmente o aluno mais inteligente da turma, mas que era quieto e tímido até que alguém o conhecesse melhor. Depois disso, ele conseguia conversar bastante. Ted avançava academicamente muito mais rápido que os colegas. Em matemática, ele foi colocado em uma classe mais avançada e rapidamente dominou todo o conteúdo. Ele acabou pulando também o 11º ano e, após frequentar aulas de verão, se formou no ensino médio aos 15 anos de idade. Ele foi um dos finalistas do National Merit, um reconhecimento acadêmico importante nos Estados Unidos, e foi incentivado a se candidatar à Universidade Harvard. Em 1958, com apenas 16 anos de idade, Ted entrou em Harvard com uma bolsa de estudos.
Algumas pessoas próximas acreditam que ele era jovem demais para lidar com aquele ambiente. Um colega de universidade lembraria mais tarde que Ted foi enviado para Harvard antes de estar emocionalmente preparado para aquilo. Ele sequer tinha carteira de motorista na época. Durante o primeiro ano em Harvard, ele morou em uma residência estudantil chamada 8 Prescott Street. Esse local era destinado a estudantes muito jovens ou considerados academicamente precoces. O espaço era pequeno e projetado para criar um ambiente mais íntimo entre os moradores. Nos anos seguintes, Ted passou a morar na Elliott House. Alguns colegas de quarto disseram que ele evitava contato social. Um deles contou que Ted muitas vezes corria pelo corredor, entrava no quarto e fechava a porta imediatamente. Outros estudantes tinham uma visão um pouco diferente. Alguns afirmavam que Ted era quieto, mas gentil. Ele participava de discussões acadêmicas, apenas falava menos que a maioria das pessoas. Em 1962, Ted se formou em Harvard com um diploma de bacharel em artes. Sua média final foi considerada boa, embora não extraordinária. Durante o segundo ano em Harvard, ele participou de um experimento psicológico que se tornaria extremamente controverso anos depois. O estudo foi conduzido pelo psicólogo Henry Murray. Os participantes eram informados de que participariam de debates filosóficos com outro estudante. Primeiro, eles precisavam escrever ensaios detalhando suas crenças pessoais, valores e objetivos de vida. Depois disso, os estudantes eram colocados em uma sala com um advogado desconhecido. Essa pessoa recebia os ensaios e então começava a atacar verbalmente o participante, criticando e ridicularizando suas ideias de forma agressiva e pessoal. Durante o confronto, os participantes eram monitorados por eletrodos que registravam suas reações fisiológicas. As sessões também eram filmadas. Posteriormente, os pesquisadores mostravam as gravações repetidamente aos participantes para observar suas reações emocionais. O experimento durou cerca de 3 anos. Ted participou de aproximadamente 200 horas dessas sessões. Alguns autores sugeriram mais tarde que esse tipo de experiência pode ter contribuído para o desenvolvimento da hostilidade que ele demonstraria anos depois. Porém, especialistas afirmam que não existe evidência de que os crimes dele possam ser explicados apenas por esse experimento. Depois de se formar em Harvard em 1962, Ted ingressou na Universidade de Michigan para continuar seus estudos em matemática. Em Michigan, ele obteve seu mestrado em 1964 e o doutorado em 1967. A universidade ofereceu uma bolsa anual de $2.310 e um cargo como assistente de ensino. Ted se especializou em análise complexa, especialmente na teoria das funções geométricas. Seus professores ficaram impressionados com sua capacidade intelectual e com sua dedicação ao trabalho acadêmico. Um professor disse que Ted não era como os outros estudantes de pós-graduação. Segundo ele, Ted era extremamente focado e tinha uma motivação intensa para descobrir a verdade matemática. Outro professor disse que simplesmente dizer que ele era inteligente não era suficiente para descrevê-lo. Durante o curso, ele teve um desempenho acadêmico muito alto. Em 18 disciplinas, ele recebeu 12 notas máximas, 5 notas B e uma nota mais baixa em física. Mesmo assim, anos depois, Ted afirmaria que não tinha boas lembranças da universidade. Ele chegou a dizer que o fato de ter conseguido notas tão altas mostrava que os padrões acadêmicos eram baixos. Sua tese de doutorado, chamada Boundary Functions, recebeu o prêmio Sumner B. Myers, concedido à melhor dissertação de matemática da universidade naquele ano. Seu orientador disse que era a melhor tese que já havia supervisionado. Um membro da banca afirmou que talvez apenas 10 ou 12 pessoas em todo o país conseguiriam compreender completamente aquele trabalho. Depois de concluir o doutorado, Ted publicou alguns artigos acadêmicos baseados em sua pesquisa. No final de 1967, ele conseguiu uma posição como professor assistente de matemática na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Ele tinha apenas 25 anos e se tornou o professor assistente mais jovem da história da instituição. Apesar de sua brilhante trajetória acadêmica, a experiência como professor não foi positiva. Muitos alunos consideravam suas aulas difíceis de acompanhar. Ele costumava ensinar diretamente a partir do livro e evitava responder perguntas. Alguns estudantes disseram que ele parecia desconfortável em sala de aula. Em 30 de junho de 1969, Ted renunciou ao cargo repentinamente. A decisão surpreendeu completamente o departamento de matemática. Depois de deixar Berkeley, ele voltou para a casa dos pais em Lombard, Illinois. 2 anos depois, em 1971, ele tomou uma decisão radical.
Ted se mudou para uma área remota perto da cidade de Lincoln, no estado de Montana. Ali, ele construiu uma pequena cabana em uma região isolada da floresta. A cabana não tinha eletricidade nem água encanada. Ted pretendia viver de forma simples e autossuficiente, sem depender da sociedade moderna. Ele tentava sobreviver cultivando alimentos, caçando e aprendendo técnicas de sobrevivência na natureza. Ele também utilizava uma bicicleta antiga para ir até a cidade ocasionalmente. Um voluntário da biblioteca local disse que Ted visitava o lugar com frequência para ler livros clássicos em seus idiomas originais. Na região de Lincoln, esse tipo de estilo de vida não era completamente incomum. Algumas pessoas da área também viviam de maneira isolada e simples. No entanto, Ted começou a perceber algo que o incomodava profundamente. A região natural ao redor de sua cabana começou a ser afetada por projetos de desenvolvimento imobiliário e industrial. Florestas eram derrubadas e estradas estavam sendo construídas. Ted passou a acreditar que a sociedade industrial estava destruindo a natureza e também a liberdade humana. Por volta de 1975, ele começou a realizar pequenos atos de sabotagem contra empreendimentos próximos. Ao mesmo tempo, ele passou a estudar sociologia e filosofia política. Entre os autores que leu estavam pensadores que criticavam a tecnologia moderna, como Jacques Ellul. Com o passar do tempo, Ted concluiu que viver isolado na natureza não seria suficiente para enfrentar o que ele via como um problema global. Ele começou a acreditar que apenas uma ruptura violenta poderia destruir o sistema industrial tecnológico que ele considerava responsável por grande parte dos problemas da sociedade moderna. Foi nesse contexto que começou a campanha de atentados que o tornaria conhecido mundialmente. Entre 1978 e 1995, Ted Kaczynski enviou ou entregou 16 bombas. Esses ataques mataram 3 pessoas e feriram outras 23. A maioria das bombas era enviada pelo correio. Muitas eram destinadas a universidades, companhias aéreas ou pessoas ligadas ao desenvolvimento tecnológico. O primeiro ataque ocorreu em 25 de maio de 1978, na Universidade Northwestern, em Illinois. Um policial universitário chamado Terry Marker sofreu ferimentos leves. Em 1979, uma bomba foi colocada no voo 444 da American Airlines. O dispositivo explodiu durante o voo entre Chicago e Washington. A explosão causou fumaça dentro do avião e 12 passageiros precisaram ser hospitalizados por inalação de fumaça. Esse incidente fez com que o FBI assumisse oficialmente a investigação. O caso recebeu o nome UNABOM, uma abreviação para University and Airline Bomber, algo como bombardeador de universidades e companhias aéreas. Com o tempo, a imprensa passou a chamar o autor dos ataques de Unabomber. Durante anos, o responsável permaneceu completamente desconhecido. Ted tomava extremo cuidado ao construir os dispositivos. Ele evitava deixar impressões digitais e frequentemente incluía pistas falsas nas bombas. Em 11 de dezembro de 1985, ocorreu a primeira morte causada por um de seus dispositivos. A vítima foi Hugh Scruton, dono de uma loja de computadores em Sacramento. Nos anos seguintes, outros ataques continuaram. Em 1993, 2 bombas foram enviadas a acadêmicos. Uma feriu gravemente o geneticista Charles Epstein. A outra atingiu David Gelernter, professor de ciência da computação da Universidade Yale. Em 10 de dezembro de 1994, uma bomba matou Thomas Mosser, um executivo de publicidade em Nova Jersey. A última vítima fatal foi Gilbert Murray, presidente de uma associação da indústria madeireira da Califórnia, morto em 24 de abril de 1995. Enquanto os ataques continuavam, o FBI conduzia uma das investigações mais longas e caras de sua história. A força-tarefa chegou a envolver mais de 150 agentes e custou mais de 50 milhões de dólares. Em 1995, Ted enviou cartas para vários veículos de comunicação. Nelas, ele exigia que um ensaio de 35 mil palavras fosse publicado integralmente por um grande jornal. O texto se chamava Sociedade Industrial e seu Futuro. Ele prometeu parar com os ataques se o manifesto fosse publicado. Após debate interno, o governo dos Estados Unidos recomendou que o texto fosse divulgado na esperança de que alguém reconhecesse o autor. O manifesto foi publicado pelo The New York Times e pelo Washington Post em 19 de setembro de 1995. Nesse texto,
Ted argumentava que a Revolução Industrial havia sido um desastre para a humanidade. Segundo ele, o avanço tecnológico estava destruindo a liberdade humana e criando um sistema que exigia cada vez mais controle social. Ele também defendia que uma revolução seria necessária para derrubar o sistema tecnológico moderno. Após a publicação do manifesto, milhares de pessoas enviaram informações ao FBI. Entre essas pessoas estava David Kaczynski, o irmão de Ted. A esposa de David foi a primeira a suspeitar que o autor do manifesto poderia ser Ted. Ela notou semelhanças entre o estilo de escrita do texto e cartas antigas que Ted havia enviado à família. Inicialmente, David não acreditou nessa possibilidade. Porém, após ler o manifesto completo, começou a perceber semelhanças linguísticas muito específicas. Ele então contratou uma investigadora particular chamada Susan Swanson para analisar a situação discretamente. Depois procurou um advogado chamado Tony Bisagli para organizar as evidências e entrar em contato com o FBI. Uma análise linguística feita por especialistas indicou uma forte probabilidade de que o manifesto e as cartas de Ted tivessem sido escritos pela mesma pessoa. Com essas informações, o FBI obteve um mandado de busca para a cabana em Montana. Em 3 de abril de 1996, agentes do FBI chegaram ao local e prenderam Ted Kaczynski. Dentro da cabana, eles encontraram componentes para a fabricação de bombas, ferramentas, uma bomba pronta para ser enviada e cerca de 40.000 páginas de diários manuscritos que descreviam experimentos com explosivos e detalhes dos ataques. Também encontraram o manuscrito original datilografado do Manifesto Sociedade Industrial e seu Futuro. Em abril de 1996, Ted foi formalmente acusado de múltiplos crimes federais relacionados aos atentados. Seus advogados tentaram usar uma defesa baseada em insanidade para evitar a pena de morte. Ted rejeitou essa estratégia e tentou demitir os advogados. Durante o processo, ele chegou a tentar suicídio. Diversos psiquiatras avaliaram sua condição mental. Alguns diagnosticaram esquizofrenia paranoide, enquanto outros afirmaram que ele apresentava traços de transtorno de personalidade esquizoide ou esquizotípico. Em 1998, Ted aceitou um acordo judicial. Ele se declarou culpado de todas as acusações e recebeu 8 sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Inicialmente, ele foi enviado para a prisão de segurança máxima ADS Florence, no estado do Colorado. Durante sua prisão, ele chegou a manter contato com outros criminosos conhecidos, incluindo Timothy McVeigh e Ramzi Youssef. Em 2006, o governo autorizou um leilão de objetos encontrados em sua cabana. O dinheiro arrecadado foi destinado a compensar as vítimas. Em 2021, Ted foi transferido para o Centro Médico Prisional FMC Butner, na Carolina do Norte. Em 10 de junho de 2023, ele foi encontrado morto em sua cela. Assim terminou a história de Theodore Kaczynski, um homem que começou a vida como um prodígio da matemática e terminou conhecido mundialmente como o Unabomber, responsável por uma campanha de atentados que durou quase 2 décadas e se tornou uma das investigações mais extensas da história do FBI.